Está no ar o Pod Cutis, o mais novo podcast católico da internet. Pela missão Legião Acutis, não eu, mas Deus. Na apresentação, o missionário Antônio Emanuel. Pod Cutis, episódio 6. Amor e respeito em família. Quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Santo anjo do Senhor, protegei-me, por favor, dos perigos, me livrai, minha alma consolai. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para falar da poderosa Palavra de Deus. Hoje nós estamos aí no quarto capítulo aí da nossa série, que é o quarto mandamento. A gente vai falar sobre honrar pai e mãe, que eu acredito que ele é muito mais rico do que simplesmente filho tem que obedecer pai e mãe. O próprio catecismo mostra que ele envolve honra, gratidão, autoridade, deveres dos filhos, deveres dos pais, educação, velhice, perdão e até a relação da família com a sociedade. Então, acredito que Deus nos direciona no seguinte sentido: Deus não mandou apenas os filhos honrarem os pais. Deus também confiou aos pais a missão de serem dignos de honra, né? Então, são dois lados aí da moeda. Gostaria que vocês abrissem lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, dos versículos 41 a 51. Lucas 2, 41 a 51. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos os anos, os pais de Jesus iam de Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Terminados os dias de festa, no momento de voltar, Jesus permaneceu em Jerusalém sem que seus pais percebessem. Pensando que, se encontrassem na caravana, fizeram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Mas, como não o encontrassem, voltaram para Jerusalém à procura dele. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino ficavam extasiados com sua inteligência e suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu andamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabia que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não entenderam o que ele lhes havia dito. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e eram-lhe submissos. Sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração, e Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Essas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse evangelho é muito rico. Eu acredito que essa palavra aí vai ser o rema aí para nossa, tudo isso que a gente vai trazer essa noite. Então, Deus desceu para Nazaré e era-lhe submisso, né? Então, isso é muito forte, né? O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, viveu dentro de uma família e foi submisso a Maria e José. O catecismo mostra, né, que esse episódio como uma das bases da catequese sobre o quarto mandamento. Poderíamos fazer uma pergunta: se Jesus quis viver a vida familiar submetendo-se a Maria e José, por que nós estamos tratando a família como algo ultrapassado, né? Parece que a família é a grande opressora da sociedade, cada vez mais escolas têm tratado isso, né? Outro dia eu fui visitar uma escola que lá não tem mais dia dos pais, né? Tem o dia
do homem que me marca, né? E esse homem que me marca pode ser qualquer pessoa, né? Não que eu não tenha pessoas bacanas na vida da gente, tem, mas assim, a família ela está sendo achincalhada, né? Essa é a verdade. Então, o quarto mandamento ele não fala apenas de obediência, ele fala de honra. Deus quis que depois dele honrássemos aqueles por meio dos quais recebemos a vida. E o próprio Jesus quis nascer, crescer e viver em uma família. Então, assim, Deus não mandou nenhum pai perfeito, nenhuma mãe perfeita, mas ele quis que nós nascêssemos nessa família com todos os desafios, porque faz parte da trilha da nossa salvação, né? Então, porque Deus começa pela família? A família não é uma invenção humana, é o primeiro lugar onde aprendemos a amar, obedecer, perdoar e servir. É a primeira comunidade da qual fazemos parte, né? A igreja chama a família cristã de igreja doméstica. Então, a família é a primeira escola da vida e da fé. Porque muitas das vezes a gente quer terceirizar essa responsabilidade até para a escola, né? Pensa que a escola vai fazer mágica. Então, por isso, cada vez mais as escolas estão caras, porque há essa terceirização, que é uma missão dos pais, né? De criar os filhos, né? Não adianta eu querer terceirizar para a professora. E isso virou uma coisa muito comercial. Qualquer escolinha aí hoje, para começar a trocar uma ideia, é R$1.000, né? Porque é justamente isso, porque a mãe não quer ser mãe mais, ela quer 6 meses, ela quer largar. Eu sei que tem situações e situações, não me entendam mal, mas tem mãe que quer 6 meses largar o filho ali, socar ele numa creche ali e trabalhar. Porque a sociedade hoje ela cobra. Porque hoje a gente somos imagens e semelhantes de Deus, mas o formato que nós moldamos a nossa vida não é dessa imagem e semelhança de Deus. Eu pauto a minha vida na do outro. Então, para me dar uma resposta para a sociedade, para o que o vizinho tem, o primo tem, eu tenho que ter a mesma coisa. Aí eu vou lá e nem que eu gaste o meu dinheiro todo, eu preciso, sei lá, viajar para Disney, levar meus filhos, eu preciso de ir para Caldas Novas, eu preciso ir para uma praia todo ano, porque a régua que a gente se mede é a régua da sociedade. Não que nós não podemos ter um lazer, né? Não é mesmo? Que é sempre bom. Mas a gente pauta a nossa vida no que a sociedade faz, em vez de pautar a nossa vida na família de Nazaré, que tem que ser o nosso maior modelo, né? E eles com pouco fizeram muito e viveram muito, criaram o filho do próprio Deus, né? Então ali Deus quis que seu filho tivesse, né? O seu filho podia ter vindo de qualquer maneira para o mundo, mas Deus ele fez questão que ele tivesse uma mãe, que é Maria, um pai adotivo, José, uma casa, uma infância, uma família. E o mais importante nesse Evangelho de São Lucas que a gente traz hoje, que ele fala, né? Ele era-lhe submisso, né? Então, o Criador quis experimentar a vida familiar. Então, isso revela a dignidade da família que hoje está sendo tão execrada. E quem está execrando a própria família é a mídia, são as escolas que cada vez estão sendo moldadas, porque nós estamos no Estado laico no Brasil, é o que é dito, né? Então não se pode falar de Deus, não se pode falar, não se comemora Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Família, Dia do Avô. Daqui a pouco, beleza, eu sinto no meu coração que o meu pai é um rinoceronte, e tá tudo certo. E aí de quem falar alguma coisa contra que vai preso. Então o certo é o errado é o certo, né? Porque e curiosamente vem a calhar, né? A gente está justamente, né? Várias paróquias estão comemorando, né? A Semana da Família, o mês das vocações. Então a família é o maior projeto de Deus. Se tem um projeto de Deus que é o maior, se chama família, e não existe uma família que não começa por um pai e uma mãe. Convivo com várias pessoas, o que tem me assustado, com pessoas da mesma idade minha praticamente, pessoas ali, eu tenho 37, mas né, convivo com pessoas até os 40 anos, pessoas, homens arrões, né, me desculpe o termo da palavra, que está com seus 40 anos e não tem filho. Pensa, há um tempo atrás, uma pessoa de 40 anos tinha pelo menos 2 filhos, né? E é para você ver como é que essa engenharia social ela foi muito bem feita, né? Pelos que comandam a sociedade. Cada vez se tem menos filhos, cada vez mais agora não é pai de pet, é pai do que se achar, pai de uma árvore, mas filho não, que filho dá trabalho, mas a
A pessoa, ela gasta milhões e milhões ali com um cachorro, para mandar para pet shop, hotel, mas, né, eu amo muito os animais, sabe? Eu não tenho nada contra, mas nada é maior do que um filho, do que uma família, e a gente está sendo substituído e está sendo ludibriado. O capeta está batendo com as duas mãos na cara da gente, porque ele estava calhando o plano de Deus, porque se não tem continuidade, né? Se não tem continuidade, aquilo ali vai ficar pelo caminho, né? Hoje a gente está falando uma missão aí, Legião Acutis, só é possível porque teve o pai e a mãe do Carlo Acutis, que teve não só ele, mas outros filhos também. E é isso, a gente só teve um santo porque teve um pai e uma mãe para colocar o filho no mundo. Mas hoje não, né? Hoje, me desculpe, mas todo mundo quer ser boy, quer ser com 70 anos de idade, às vezes você bate quando a pessoa, você acha que ela tem, sei lá, 50, a pessoa já está cheia de cirurgia plástica, ela está bombada, todo mundo faz um esforço danado e tem que fazer exercício mesmo, tá, gente? Mas eu queria que você fizesse esse mesmo exercício para rezar também. As academias, 5 horas da manhã, você pode passar que estão lotadas, parece até esse jogo de futebol. Teve um dia que eu estava passando perto de uma academia gigante, estava lotado, cara, parecia um dia de jogo, parecia um jogo. Eu estava num estádio, que é uma academia grande, né? E é esse o esforço que hoje a gente vê. Mas as pessoas não querem viver família mais, eu quero viver. Pois que hoje a gente vive muito aquele Timóteo, né? Que no final as pessoas iriam ser amantes de si mesmas, né? E cada vez mais o pai e mãe estão sendo jogados em asilos, né? Então, honrar não significa que os pais são perfeitos. Honrar pai e mãe não significa concordar com tudo que eles fazem. Pais erram, pais podem ferir, pais podem tomar decisões erradas e existem situações familiares profundamente dolorosas. Eu entendo perfeitamente, talvez você está ouvindo essa pregação aqui agora, você não tem um exemplo de pai, talvez você não tenha um exemplo de mãe, mas você não precisa parar por aí, porque você tem um pai espiritual que é São José, você tem uma mãe e ainda a gente tem um outro pai que é Deus, né? Jesus. Então Deus ele encontra outras formas de nos encontrar, porque às vezes o exemplo que a gente nasceu não é um exemplo bacana de família, às vezes assim, tem famílias totalmente traumáticas, gente, né? E eu entendo perfeitamente, existem situações que são terríveis, né? Então o mandamento ele continua sendo verdadeiro, mas a honra não significa aceitar abuso, violência ou injustiça. Honrar pode significar perdoar, respeitar, agradecer, cuidar, rezar, ajudar na velhice, reconhecer a história que existe por trás daquela pessoa. Às vezes a pessoa não consegue, porque ela não teve o próprio exemplo de pai. E nunca é tarde para viver, talvez você vai viver aquilo que você sonhava de ter com seu pai, com sua mãe, no final da vida. E uma reconciliação, talvez aqueles 10 últimos anos de vida, ele significa o que Deus quis, né? Talvez não foi perfeito o início. Então, muitas vezes a gente presta atenção no como começa, mas também o como termina é importante. Talvez aquele pai ali, ele está profundamente arrependido e nosso coração tem que se abrir para esse perdão, né? Então, o catecismo ele ensina que a obediência dos filhos tem limites. Ninguém é obrigado a obedecer uma ordem má, né? E mesmo depois da emancipação permanece o dever do respeito. Então, eu também já tive exemplos, né? Não foram perfeitos, né? Já conheci pessoas, mas o importante é reconciliar com a sua própria história, porque senão a gente fica parado, não, meu pai não me amou, eu tenho carência. E isso, o demônio, nessas carências, ele vai inserindo droga, ele vai inserindo um tanto de coisa, depressão, remédio, tudo por causa de uma falta de perdão. Talvez a pessoa está com uma úlcera no estômago por uma falta de perdão. Então, aqui está uma parte que eu não deixaria de jeito nenhum, né? O mandamento também é para os pais. Hoje eu visto essa pele, né? Então, o quarto mandamento, ele não dá aos pais licença para fazer qualquer coisa, né? Também é mais uma forma de autoridade dos pais, é um serviço, não um trono, né? Então, São Paulo vai nos dizer na carta de São Paulo aos Efésios, vós, pais, não irritei os vossos filhos, mas educai na disciplina, na correção do Senhor. O catecismo também ele é muito claro, os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos, devem respeitá-los como pessoas humanas, né?
Então, filho precisa honrar pai e mãe precisa honrar a dignidade do filho. Isso é família. Então faz parte disso aí. Porque tem pais que às vezes acham assim, eu sou pai, pronto, eu não preciso de mais nada. Não, você precisa sim. Você precisa de ficar, de honrar tudo isso que Deus lhe confiou. Então, o mundo não precisa de menos família, né? Então, hoje a gente ouve constantemente que a família é ultrapassada, a autoridade é opressão, obedecer é falta de liberdade, compromisso é prisão. Cada um pode redefinir tudo conforme a sua vontade. Mas aí cabe uma pergunta: o que acontece com uma sociedade quando ela deixa de ensinar os filhos a honrar, respeitar, obedecer e cuidar? É uma sociedade seca, fria. Ontem mesmo eu estava vendo lá uma mãe que estrangulou uma filha lá nos Estados Unidos e estava uma carreata lá de pessoas vestindo, apoiando, olha, tá tudo certo, é isso aí, show. Então hoje a gente está vivendo uma profunda crise da família, né? Essa crise da família, ela não se comporta só dentro da casa, ela chega à escola, à sociedade, à política, à igreja, a vida inteira. Porque se a família fracassa, minha gente, pode ter certeza, toda a sociedade vai ser um fracasso. Não tem como uma sociedade estar de pé sem família, que hoje é o principal ponto. O inimigo de Deus, ele quer destruir a família. Ele sabe que ela é o principal projeto de Deus, né? Então, o nosso catecismo, ele apresenta a família como célula originária da sociedade e destaca a sua importância para a vida do céu. Eu lembro de uma frase do Padre Léo que ele fala que se você tiver que se levantar de madrugada para salvar sua família, se faz. Se você sabe que às vezes seu filho está num lugar errado, vai lá buscar ele. Ama seu filho. Deus faz a parte dele, mas cabe aos pais muita coisa. Então, a autoridade, ela não é opressão, né? O problema é como ela é exercida, né? Jesus nos ensina: quem quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servo. Então, o pai não é dono do filho, a mãe não é dona do filho. Eles são responsáveis por uma vida que Deus lhe confiou. A autoridade cristã é serviço. Então, é isso, né? E essa autoridade, quando ela é bem concebida pelo filho, o filho vai respeitar, ele não vai fazer o errado. Então, honrar também é cuidar. Quando os pais envelhecem, o mandamento ganha uma dimensão ainda mais concreta. Aquele que um dia carregou você, um dia pode precisar que você o carregue. Aquele que cuidou de você, um dia pode precisar dos seus cuidados. O catecismo fala expressamente do dever dos filhos adultos de prestar, na medida do possível, ajuda material e moral aos pais na velhice, doença, solidão ou desânimo. Honrar não termina quando saímos de casa, né? Então a gente tem que honrar o pai. É lógico que também você tem sua família, você também tem que cuidar da sua família, mas esse parênteses, né? Eu queria finalizar aí trazendo o exemplo do próprio Carlo Acutis, né? E a sua família, não trazendo ele como santo que obedeceu aos pais de maneira superficial, mas como o exemplo de uma família que buscou transmitir a fé. A gente olha para a família do Carlo Acutis, a gente lembra até da família de Santa Teresinha também. Então é possível ter uma família santa. A grande questão é: que fé que estamos deixando para os nossos filhos? Porque os pais não entregam apenas comida, roupa e escola, entregam também uma visão de mundo. A primeira catequese de uma criança acontece dentro de casa. O catecismo chama os pais de primeiros responsáveis pela educação dos filhos na fé. E isso conversa diretamente com a família do Carlo, com o Carlo, porque antes de Carlo evangelizar pela internet, existiu uma família que o ajudou a conhecer a Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, né, hoje talvez eu alonguei um pouco mais, né, que nos nossos outros encontros, mas eu queria que você levasse no seu coração: você tem honrado seus pais? Pai e mãe, você tem honrado os filhos que Deus confiou a vocês? Né? Consegue pedir perdão, consegue perdoar, consegue ligar, consegue visitar, consegue rezar por eles? E se você é pai ou mãe, seu filho encontra em você uma imagem de amor, segurança em Deus, eu gostaria de entregar todas as famílias, todos os pais, todas as mães, todos os filhos, né, nessa oração, nesse encontro tão belo que hoje a gente teve. Senhor Jesus, eu te entrego cada realidade, cada família, cada pai, cada filho, e tudo isso que hoje o Senhor conhece. O Senhor conhece cada realidade, cada pessoa que está escutando. O Senhor prescruta os corações. O Senhor sabe cada ferida,
conhece cada realidade. Ensina esses filhos a amar de forma mais generosa, mesmo que a vida não tenha sido generosa. Perdoa. Talvez possa ser uma maior forma de amor, maior gesto. Senhor Jesus, eu te entrego cada realidade. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Quer sentado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Então, Senhor, abençoa nossas famílias, ensina os filhos a honrar os seus pais. Esse Senhor que sonda os nossos corações, e os pais educarem a amar seus filhos, cura as feridas das nossas famílias, dá-nos humildade para pedir perdão, coragem para perdoar e sabedoria para amar. Que nossas casas sejam verdadeiras igrejas domésticas. Não porque os pais sejam perfeitos, não porque toda a família seja perfeita, mas porque a família é um projeto de Deus. E talvez uma das maiores revoluções que hoje um cristão possa hoje fazer seja simplesmente estar com sua família, amar sua família, honrar seus pais, cuidar dos seus filhos, colocar o centro como Cristo, o centro de suas casas. Amém? Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu o Pod Cutis. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.